Olá, tudo bem? Eu quero te agradecer por você ter votado, independentemente do resultado, né? É, Esses assuntos eles vão vindo e vão se reciclando e a gente vai trazendo sempre mais informação. Nunca esgota, né? Conhecimento, sabedoria, informação é algo que nunca esgota, né? Mas a votação prioritária aí, vamos dizer assim, foi a votação sobre fatores psicológicos e pessoais que você precisa levar em consideração para fazer o mestrado. E de verdade, gente, esse é um assunto que eu tenho muito prazer em falar, porque eu penso que é uma preparação imprescindível para quem vai fazer um processo como mestrado ou até mesmo um doutorado futuramente, né? E é um processo que nem todo mundo fala para você, né? Não é todo mundo que conversa sobre isso. Eu percebo, inclusive, que dentro das universidades, pelo menos as que eu já andei, né? E pelo que eu escuto também da comunidade em que eu vivo, né? Que eu convivo. Esse é um assunto que ele fica, às vezes, até meio camuflado, né? A gente não fala muito sobre isso e eu penso que é muito importante a gente falar sobre isso sim, né? Existem já pesquisas científicas, inclusive pesquisas, inclusive de próprio mestrado e doutorado, a respeito disso, principalmente das questões da saúde mental dos pós-graduandos, né? Mas de verdade, hoje, eu quero seguir a linha que a gente tem seguido, que é de bate-papo. Isso aqui não é uma aula, né? É um bate-papo. Mas se você tiver interesse em aprofundar mais, em saber mais, você pode pesquisar e você vai encontrar pesquisas relacionadas a isso, né? E eu quero te falar sobre isso não para te desmotivar, não para que você desista, não para que você tenha medo, nada disso, muito pelo contrário. Eu tô falando isso para você hoje com o intuito de que você se prepare, que você saiba, né, tudo o que pode acontecer, ou pelo menos você tenha em mente possibilidades do que vai acontecer nessa tua trajetória e que você comece a se preparar para isso, né? Essa preparação, ela é fundamental. Quando eu falo assim, olha, te prepara 6 meses antes, eu tô dizendo para você assim, olha para tudo que está em sua volta, porque esse projeto, ele é um projeto de médio prazo. Se você vai fazer um mestrado, ele dura em média uns 2 anos, né? No máximo 2 anos. Se você vai emendar com doutorado, isso provavelmente vai se estender, contando com o tempo que você vai se preparar, por volta de 7 anos, no mínimo. Então, gente, é tempo pra caramba da sua vida, né? É muito tempo. Tudo acontece, né? Tudo pode acontecer nesses 2 anos, nesses 4 anos, quiçá nesses 7, nesses 8 anos. Muita coisa pode acontecer, né? Você pode casar, você pode separar, você pode ter filho, você pode mudar de estado, pode ser que aconteça alguma coisa na sua família, né? Alguém nasce, alguém morre. Tudo isso pode acontecer nesse processo. E você tem que ter muito claro isso, né? De que a sua vida, ela não vai parar. Mas você pode ter algumas precauções, né? Você pode começar a se alinhar para perceber que o tempo, ele pode se ajustar se você tiver o cuidado com ele, né? Então, o que eu queria trazer hoje, né? Para você começar, por exemplo, a entender que você precisa organizar o seu tempo. Para você começar a entender que você precisa dividir esse seu projeto com a sua família. Porque essas pessoas, elas vão fazer parte desse processo, direto ou indiretamente. Elas vão ser atingidas por esse processo, direto ou indiretamente. Então você precisa dizer isso para sua família. Você precisa pedir a cooperação da sua família, tá? E aí você pode dizer assim: "Ah, mas meus filhos não entendem. Ah, minha mãe não entende. Ah, mas meu marido não entende." Você tem que criar soluções para isso, tá?
Só reclamar não vai adiantar. Então é preciso que você comece a criar soluções. Comece a criar janelas de tempo. Comece a criar espaços dentro da sua casa para você estudar, né? Eu já conheci pessoas que chegaram para mim e disseram: Anny, quero fazer um mestrado. Olha que bacana. E como que vai ser com relação ao seu trabalho? Eu vou continuar do mesmo jeito. Gente, mestrado não é uma especialização. O mestrado ele exige em torno de 4 horas por dia de dedicação, de leitura, de escrita, de participação em eventos, de publicação de trabalhos. 4 horas por dia. Anny, mas eu trabalho. Então você tem que olhar e ver o que é agora a sua prioridade. Inclusive, uma das perguntas chaves numa entrevista é: você tem tempo? Você realmente está disposto a fazer isso? Você tem tempo para fazer? Essa é uma pergunta chave na entrevista. E tem muitas pessoas que não querem abrir mão de nada para fazer o mestrado, para cumprir o seu objetivo. E não existe isso. A gente sempre tem alguns ganhos e a gente também sempre tem algumas perdas, nem que sejam temporárias. Você precisa sair do seu trabalho para fazer um mestrado? Obviamente que não. Eu mesma, por muito tempo, trabalhei e fiz o mestrado. Mas também eu soube que eu precisava de uma redução de carga. Eu soube que eu precisava me organizar com os meus colegas. Eu tinha que envolver os meus colegas nisso. Eles tinham que me apoiar nisso. Então eu precisava envolvê-los, não só a minha família também eu envolvi, mas tinham outros envolvidos, meus colegas de trabalho. Então quando eu precisava viajar para apresentar um trabalho num congresso, numa outra cidade, num outro país, eu acionava sempre alguém da minha equipe de apoio. Quem é a sua equipe de apoio? Quem são os envolvidos, direta e indiretamente, nesse processo, nesse seu objetivo? Esse é um ponto muito importante. Quanto tempo você está disposta a dedicar por dia para fazer o seu mestrado? E quando eu falo isso, eu não estou falando de disciplina, não. Gente, disciplina no mestrado é de verdade o que tem de mais leve. E às vezes é até o mais prazeroso. Mas eu estou falando para você olhar para o seu tempo para além das disciplinas. Às vezes as pessoas me perguntam assim: mas é de manhã ou é de tarde? Mestrado tem isso não, gente. A hora que teu orientador chama, você tem que ir. A hora que vai ter um trabalho para você apresentar, você tem que ir. Se você não está tendo disciplina, mas você tem que estar lá nos grupos de pesquisa, você tem que estar envolvido, você participa de outros projetos, você está escrevendo, você está lendo, você está sempre envolvido. Então você precisa organizar o seu tempo. Teve uma pessoa, inclusive, que chegou para mim e disse assim: isso é igual a entrevista de emprego, a gente conta uma coisa, mas depois faz outra. Eu já vi muita gente fazendo isso. E sabe o que acontece depois? Tá correndo desesperado, com uma pressão sobre-humana atrás de você. Porque você tem prazo. O mestrado, principalmente se for numa instituição pública, as instituições privadas elas têm uma certa flexibilidade, mas as públicas não. Você tem um período, no máximo, 2 anos. Se você não terminar esses 2 anos, você é jubilado. E você tem que sair, porque se você estiver recebendo bolsa, que pode ser até um assunto de um outro vídeo, mas se você estiver recebendo bolsa, enquanto você está recebendo aquela bolsa, o outro que entrou depois de você, ele não recebe, porque a quantidade de bolsas que o programa recebe é limitada. Então você, inclusive, fica atrapalhando os outros que estão vindo lá depois, né? Então isso a gente precisa levar em consideração. Organize os seus momentos de trabalhar em casa. Organize os seus momentos de trabalhar na universidade.
Se na sua casa é impossível de você trabalhar, diz, então de 8 às 14 eu vou estar lá na universidade. Pronto. Geralmente tem espaços dentro da universidade, ou a biblioteca, ou um espaço próprio para os alunos de mestrado, que é um espaço reservado. Você tem que encontrar esse lugar para você estudar. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, eu não me adapto com a leitura. Ah, eu começo a ler, eu sinto sono. Então começa a treinar a leitura. Começa a te dizer outras coisas. Começa a trabalhar essas coisas que você acredita. E se você acredita que você vai sentir sono quando lê, você vai sentir sono quando lê. Né? Então começa a olhar para isso também. Essas são algumas questões pessoais que você precisa, aí questões básicas, tá? Tem lógico que cada um vai ter o seu, são especificidades, mas questões básicas. Vejam quem são os envolvidos e identifique o seu grupo de apoio. Organize sua agenda de estudos, de trabalho, de leitura. Organize um espaço para você estudar. Essas são algumas questões que você precisa levar em consideração. Verifique com o seu trabalho se você pode pedir uma licença remunerada. Se você pode tirar uma licença por um período determinado, às vezes 1 ano ou 6 meses, quiçá, para terminar o projeto, a parte final escrita. Então, essas são algumas questões pessoais que você precisa articular e olhar para dentro e perguntar: que outras questões eu tenho que eu preciso resolver antes de fazer isso? Mas não para procrastinar mais, e sim para que eu possa agir com o foco exato no que eu preciso resolver para começar. E é para isso que você tem esses 6 meses. Tá? Não é só para você estudar o edital, não é só para você fazer leituras, não é só para escrever projetos, isso também, mas também para você se organizar. Um outro ponto é o fator psicológico, né? E aí você deve me dizer, mas como assim, Anne, fator psicológico? Gente, a pressão é muito grande. Todo mundo vai chegar com você e vai te cobrar alguma coisa. Inclusive de onde você menos imagina. Quando eu estava fazendo o mestrado, até quando eu ia na pizzaria com meus amigos, eles chegavam e me perguntavam: e aí, Anne, quando é que termina o mestrado? E aí, Anne, como é que vai aquele projeto lá, o POI, aquele que tu coloca nas redes sociais? Quem lê meu livro entende, né? Mas enfim, entendedores entenderão. Mas enfim, vem de todos os lados. Vem da tua família, vem dos professores. Vocês podem encontrar professores muito queridos. Podem encontrar ali uma família, amigos. Mas também se preparem para encontrar pessoas que podem surgir, que vão chegar para vocês e vão dizer assim: esse seu trabalho tá uma porcaria. Gente, eu já vi isso. Eu já vi uma cena de um colega, professor de anos, no doutorado, ouvi coisas absurdas sobre o trabalho dele. E aí, gente, numa hora dessa, você não tem o equilíbrio emocional, você pira na batatinha. Você surta, você tem crise de ansiedade, você tem crise de depressão. Quantas pessoas pedem suspensão de tempo por causa de depressão? Já pararam para pensar sobre isso? Então, você precisa trabalhar isso antes, sabe? E cada um tem o seu método, mas você precisa olhar para isso com atenção. Você precisa olhar para aquilo que você quer, para aquilo que você acredita. E buscar formas de ser compreendido. Mas se não te compreenderem e você acha que realmente aquilo é o caminho, siga. Agora aguente as consequências também. Então existe esse puxa e encolhe o tempo inteiro.
No programa que eu participei, a gente tinha várias sessões, né? Até chegar na defesa final, a gente passava por uma série de seminários, de avaliações de pessoas. Quantas vezes algumas pessoas que não sabiam nada sobre o que eu estava pesquisando não tiveram a humildade de dizer isso. Eu não sei sobre o que você está falando. Eu preciso aprender para poder falar sobre isso para você. Não, era mais fácil julgar e criticar. Às vezes, o próprio orientador que não te apoia é o primeiro que te xinga, que te critica, que te expõe na frente das pessoas. E você tem que saber lidar com isso. Então, é um jogo de emoção, sim. É um jogo de maturidade, sim. Eu acho que isso é necessário? De verdade, eu acho que não. Mas isso é cíclico, né? Infelizmente, às vezes tem professores que aprendem isso com os seus professores e quando chega na sua vez de orientar, repete, repete e repete. Então tinha uma coisa que eu sempre dizia era: tem coisas que eu aprendo e tem coisas que eu aprendo a não fazer. Então, por isso é interessante também você ir para bancas. Você observar o comportamento dos professores, observar como eles orientam, observar se eles têm essa humanidade dentro deles. E se tem, modela isso, sabe? Olha como ele faz, aprende com ele. Mas se ele é o cara que xinga, que critica, que fala o que não sabe, que quer ser o superior, que quer ser o cara, o bonzão, não discute com ele não. Cada um dá o que tem. Não discute com ele. Mas aprende a não fazer igual. Não repete depois com os teus alunos, com os teus colegas de trabalho. Faz isso não. Às vezes eu via inclusive colegas no mesmo nível, da mesma turma, e que quando iam para uma espécie de banca, nossa, faziam perguntas e críticas que eram desnecessárias. Mas por outro lado, e esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo, porque eu preciso te dizer isso. Se você tá aqui, eu sei que você tá buscando profundidade, então eu preciso te dizer isso. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Mas você tem que ver se esse realmente é o seu desejo, esse é realmente o seu sonho, se esse é realmente o seu objetivo e se isso faz sentido para você. Porque se fizer sentido para você, não desista, continue. Aos trancos e barrancos, mas continue. Mas se isso não fizer sentido para você, pare. Desista. Dê lugar para outro que quer. Então, não é sobre chegar ao final simplesmente, é chegar ao final com sentido, é chegar ao final sabendo por que você chegou, é chegar ao final porque você queria chegar lá. Mas para isso também você precisa saber a hora de começar e por que começar. Então eu te pergunto de novo, por que você quer entrar nesse processo? Se pergunte, é só pelo título? Não faça, porque o desgaste físico e emocional é enorme. Então, se for só para ter um título, cara, não faz isso, não vale a pena. Agora, se você quer fazer algo mais por mais pessoas, aí sim, vale a pena continuar. Então aqui eu poderia me estender e falar muito mais sobre outras coisas. Eu posso até gravar um vídeo 2 sobre isso. Mas hoje eu queria mesmo que fosse um bate-papo, onde a gente pudesse ir clareando essas questões, para que você tenha isso presente. Eu vou gravar um outro vídeo. Decidi agora, porque esse está ficando muito longo, eu vou gravar um vídeo 2. E nesse vídeo 2, eu vou falar para você sobre coisas que eu só fui descobrir que contribuíam para minha saúde mental e física e que contribuíam inclusive para minha produtividade, mas que eu só aprendi isso no doutorado. Eu não aprendi no mestrado.
Pelo contrário, no mestrado eu fiz tudo diferente. E tive grandes resultados, muito impactantes na minha saúde física e mental. Produzi muito. Produzi em pouco tempo, sim. Fui eficiente, eficaz, fui. Mas tive consequências. E eu só entendi isso quando eu fiz o doutorado. Mas eu vou te contar sobre isso num outro vídeo. Me deixa aí tuas dúvidas, tuas sugestões. Me diz o que você está achando. E se você quer que eu continue te enviando esses vídeos. Porque para mim, de verdade, é um espaço de doação, né? De troca, de crescimento. Então, é assim para você também? Me conta aí. Um abração e até mais.